Projeto Novo Brasil. Nesse vídeo eu vou falar um pouco de corrupção e de liderança, a diferença que uma boa liderança faz. O que acontece em países como o Brasil, né, que tem um governo extremamente corrupto? Essa corrupção começa a fazer parte do sistema, tu não consegue desvincular mais o governo da corrupção. É como se os dois fossem um sistema só. Tu só consegue fazer as coisas funcionar com corrupção. Sem corrupção, o Estado para, né? Como que isso se muda? Com uma boa liderança, né? Nós temos bons líderes no Brasil? Não, nós nunca tivemos. Essa aqui é a realidade, precisa uma mudança no sistema completamente. Mas eu vou demonstrar outros países nesse vídeo, em vez de ficar falando do Brasil, porque a gente nota nos comentários que o brasileiro, apesar de saber disso que eu estou dizendo, eles ainda defendem o sistema deles. Tipo assim, eles acreditam que de alguma forma essa corrupção vai se desvincular desse governo, que eles não precisam mudar o sistema. Eles não entenderam ainda que não existe isso aí. Para tu tirar essa corrupção, tu vai ter que desfazer esse governo e montar algo novo, diferente. Senão não tem como. E tu vai ter que, claro, aplicar leis super rigorosas. Por exemplo, pena de morte para quem rouba dinheiro público. Se tu não fizer algo assim, não tem como desfazer esse ciclo, né? Isso é uma coisa que tipo vai passando de um para o outro, já está décadas e décadas e décadas assim. Mas eu vou dar o exemplo aqui de dois países, tá? Como uma liderança faz toda a diferença do mundo. Às vezes só requer um bom líder para mudar isso tudo que eu estou falando. Aqui nós temos, eu vou dar o exemplo da Nigéria. Nigéria se tornou independente por volta de 1960. A Nigéria é uma democracia. É uma democracia na Nigéria? Sim, é extremamente corrupta, a nível do Brasil ou mais. Tá? Mas olha o tanto de riqueza que essa gente tem. Eles têm petróleo, gás natural, eles têm ferro, eles têm carvão, eles têm calcário, eles têm nióbio, eles têm chumbo, eles têm zinco e o mais importante de tudo é esse aqui embaixo, terras aráveis. Eles têm terra que dá para plantar tudo quanto é coisa que existe na face da terra. Mas entenda que o sistema deles é tão corrupto que a maioria das cidades nem tem eletricidade 50% do tempo. E se tu perguntar para o povo da Nigéria, tipo, mas o que está acontecendo aqui? Por que é assim? Eles vão justificar que nem o brasileiro justifica. Eles vão achar as desculpas mais que não faz sentido nenhum. Tipo, entende? Todo mundo sabe qual é o problema. Que os cara no poder, os políticos dessa democracia, roubam. Todo o dinheiro que entra, eles roubam né, por vias de leis que eles criam, por vias de tributos que não fazem sentido nenhum. Né? A mesma coisa que acontece aqui no Brasil, igualzinho. Né? O sistema come o próprio lucro do povo. Né? Então tu podes ter um infinito de riquezas, mas aquela riqueza, aquele dinheiro nunca chega no povo. Ele é roubado no caminho, ele é usado para coisas irrelevantes no caminho. Né? E o desenvolvimento nunca chega. Pode ver que é o que acontece com a economia do Brasil. Nós poderíamos ter uma das melhores economias do mundo e temos uma economia lixo que não sai do lugar, né? Por causa dos políticos. Não é culpa do povo, é culpa dos políticos. O único problema que eu vejo no povo brasileiro é essa submissão à manipulação, né? Mas isso é tipo quase uma síndrome de uma certa forma. Não sei se vocês já ouviram falar, tem muitos casos nos Estados Unidos que tem aqueles psicopatas que sequestram essas meninas de tipo 8, 9, 10 anos e eles estrupam elas, né? Durante anos e anos e anos, abusam delas e chega uma hora, quando elas chegam ali depois de 7, 8 anos, eles podem soltar elas vão, fazem compra, voltam para casa, elas se submetem àquilo tudo, elas arrumaram na mente delas uma justificativa, tipo assim, esse cara está fazendo isso comigo porque eu estou fazendo algo, tipo como se a pessoa começa a se autoculpar, né, dos atos do criminoso, né, e ela não vai mais embora. Tanto é que tem certas dessas meninas, né,
que a polícia vem depois de anos e anos e anos, leva ela, devolve elas para a família e elas acabam fugindo da família para voltar para ver esses psicopatas. Tipo assim, elas sentem falta desse abuso, entende? E é mais ou menos isso que acontece, mesmo a nível de população, tanto na Nigéria como aqui no Brasil. Nós já fomos abusados por tantos e tantos anos, que tipo assim, quando alguém, pode ver, quando a gente fala de corrupção, as pessoas dizem, não, a culpa é da vítima, que tipo, a culpa é do povo. É tipo, como que pode ser culpa da vítima? Não, a culpa é do cara que está roubando, não é de mais ninguém. É do cara que não tem caráter, é do bandido, entende? Não é da vítima. Mas é tipo um síndrome isso aí. Eu não estudei psicologia, mas eu aposto que deve ter vários artigos, né, que falam sobre isso aí, exatamente o que eu estou dizendo. De alguma forma, a vítima acaba se culpando, né, daquilo que aconteceu. Mas vamos voltar aqui ao coisa. Daí nós temos aqui Dubai. Dubai não é uma democracia. Dubai tem um rei, mas olha só. Nigéria conseguiu democracia em 1960. Dubai se tornou lá independente de uma certa forma em 1963. Eu acho que a Inglaterra tinha domínio em Dubai, um desses países europeus, né? O que Dubai tem? Petróleo e gás. Mas o que eles realmente têm? O que Dubai realmente tem? Liderança. Liderança. Eles têm uma liderança que não é corrupta. Eles não são nada corruptos, eles nem aceitam corrupção, não tem nem como tu ser corrupto em Dubai, nos Emirados Árabes. Por exemplo, se tu chegar nos Emirados Árabes e tipo procurar droga para usar, eu desafio quem tenha coragem de fazer isso. Vai lá em Dubai e tenta achar droga para ver o que acontece com a pessoa. Vai lá e tenta roubar o carro de alguém. Vai lá e tenta, tipo, corromper um daqueles polícias ou coisas e tal. Não vai dar boa isso aí, entende? Eles não têm tolerância para esse tipo de coisa. Então, eles têm uma liderança super forte. Dubai é um lugar super rico, um dos lugares mais desenvolvidos do mundo. Tá, mas repare aqui na lista de riquezas que a Nigéria tem, e esses caras têm só petróleo e gás. Eles não têm nem terra para plantar nada. Tudo eles têm que trazer tudo de fora. E claro, obviamente, quando a gente traz de fora, é tudo mais caro, né? Porque tu tem que ficar importando, né? Paga todos os tributos dos outros países, transporte, logística, isso tudo. O que eu quero dar o exemplo aqui é que, tipo assim, liderança faz toda a diferença do mundo. Toda a diferença do mundo. Não adianta arrumar desculpa. Enquanto não tiver uma boa liderança, nada vai funcionar, não tem o que fazer. Pode trocar o presidente 10.000 vezes, não vai mudar. Pode ser Bolsonaro, pode ser Lula, pode ser quem for. Primeiro ato de todos, tem que criar leis severas contra a corrupção, contra bandidagem, contra roubo, contra tudo isso. Tem que ter leis extremamente severas, que as pessoas sintam medo de cometer aquele crime. Tipo assim, eu sei que eu vou morrer, eu não vou botar a mão nisso, porque eu sei que vai dar mal. Entende? Enquanto não tiver isso, não tem como mudar nada. Segundo passo é escolher líderes que tenham bolas, liderança de fazer isso acontecer. Entende? E não vai ser esses políticos aí que vocês têm votados. Vocês têm que escolher pessoas ex-combatentes de guerra, galera que é super radical, pessoas que vêm com ideias revolucionárias. Enquanto não começar a trocar todo esse sistema, pessoas que queiram mudar mesmo o sistema, o núcleo do sistema, não adianta. Pode tentar o que quiser, pode trocar quem quiser, porque chega lá dentro e cai na entranha da corrupção e não consegue fazer nada, né? Ou tu cede à corrupção, ou tu não consegue fazer nada. Então, aqui estão os exemplos, são exemplos da nossa época, são exemplos reais da vida. Só o que tu precisa para ser um país rico é uma boa liderança. Por quê? Porque as riquezas nós já temos.